Boa noite para todos mais uma vez, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que foram chegando no decorrer do momento em que aqui o Ministério de Louvor somava no púlpito juntamente com o pastor, e aos irmãos e aos amigos também que estão participando conosco agora à distância. E para darmos abertura a este culto, nós leremos o Salmo 145, versículos 1 e 2, e logo em seguida o Ministério de Louvor há de nos conduzir em alguns cânticos. E assim nos diz o Salmo 145, versículos 1 e 2. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Louvemos ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para a gente estar louvando o nome do Senhor. Vamos começar cantando com Deus da minha vida. Nas palmas? Preciso te sentir todo dia e olhar na tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
A música que nós vamos estar cantando agora tem como título Quero Conhecer Jesus. Por muito tempo eu já conhecia essa música e eu sempre cantava ela com meu coração, mas eu nunca tinha me atentado ao fato de que eu cantava e pensava assim: pô, quero conhecer Jesus, beleza, mas eu já conheço Jesus, eu já aceitei a Ele como Salvador da minha vida. Só que depois de um tempo, o Espírito Santo começou a falar comigo, a ministrar no meu coração, que não é simplesmente a gente ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Não é só a gente orar de manhã quando a gente acorda, não é só a gente orar na hora do almoço agradecendo, não é só orar agradecendo pelo dia quando a gente vai dormir, e sim conhecer Jesus a fundo, conhecer o amor dele por nós. A palavra do Senhor em Efésios 3, versículo 17, diz bem assim, é Paulo dizendo: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, juntamente com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então hoje eu te convido a, quando chegar em casa, não simplesmente vai fazer as coisas tipo, vou pegar o celular, vou ver o que eu tenho para fazer amanhã. Antes de dormir ou coisas assim, tenha o seu momento com Deus, converse com Ele a fundo, diga: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero entender os planos que o Senhor tem para minha vida. Amém? Vamos cantar então. Tua humildade colocou jardim em mim, e se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, eu quero conhecer Jesus.
Você pode cantar isso? Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Por último, agora vamos estar louvando com para sempre, porque o nosso Deus é para sempre exaltado e para sempre adorado. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Onde estás, meu rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou.
Aplauda o nome dele. Gostaria de pedir à nossa irmã Elisandra que estivesse aqui ao microfone, nos conduzindo a Deus em oração. O Ministério de Louvor vai permanecer, porque após alguns anúncios, nós daremos continuidade com mais um cântico, e um cântico clássico do nosso cantor cristão. Você que está em casa, já pode deixar o seu cantor cristão aberto no hino de número 160, pois o tema do nosso culto nesta noite é permanecendo na fé vitoriosa. E Deus contempla a sua fé. Irmã Elisandra. Senhor, nós louvamos o teu nome porque o Senhor vive, meu Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao teu nome nesta noite, meu Senhor. Nós viemos aqui para te glorificar e para continuar te adorando, ó Deus. Então, nesta noite, Senhor, receba de cada coração que aqui está toda honra, toda glória e todo louvor que somente a Ti é devida, meu Pai. Nós te agradecemos imensamente por recebermos palavras de esperança. E essas palavras, ó Deus, possam ficar gravadas em cada coração que nesta noite estará ouvindo a Tua palavra, Senhor, através dos louvores, através da Tua palavra ministrada pelo Teu servo, Senhor. Por isso, abre os nossos corações, os nossos ouvidos para entender o que o Senhor quer dizer para nós, ó Pai. E que toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, meu Senhor. Nós cremos no Senhor, ó Deus, e por isso nós declaramos nesta noite que nós te amamos, ó Deus. Então nós queremos prestar um culto, ó Deus, racional ao Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por este dia. Muito obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, para juntos podermos, ó Deus, estarmos na Tua casa, te louvando e te adorando. Essa é a nossa oração, Pai, contínua ao Senhor, de gratidão a Ti, ó Deus, por podermos te louvar e te adorar tão livremente. Muito obrigada, Jesus. Continue falando conosco, pois é no Teu nome que nós oramos e desde já nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Antes do próximo hino, nós temos aqui alguns anúncios, alguns lembretes aos irmãos da nossa igreja e aqueles que estão nos acompanhando, ou melhor dizendo, participando conosco também à distância. Tomem nota e repassando essas informações. No próximo sábado, dia 26, a MCM da nossa igreja estará realizando uma feira missionária. E o recadinho que nós aqui recebemos é que os irmãos que queiram colaborar com esta feira missionária, um bazar, e aqui em frente ao nosso templo temos um ginásio com uma praça onde nós fazemos o culto na rua, e todos os sábados, de manhã bem cedinho, tem aqui uma feira da comunidade. E aí então a nossa igreja sempre aproveita esse momento da feira para também fazer o bazar. Então, os irmãos que têm algum utensílio, os amigos que estão nos ouvindo agora, às vezes alguém está trocando de televisão, está trocando de geladeira, está trocando de fogão, está pagando alguém para tirar isso de casa, né? E isso pode, de repente, ser muito útil para outras pessoas, assim como roupa, calçados ou qualquer outro objeto de uso doméstico. Então, é para entregar nossa irmã Eusilene ou entregar na casa dela. Mas temos também o apoio das irmãs Nilzete e Maria Inês, e a irmã Ilma também, irmã Ilma, esposa do nosso irmão Joadir. Então, essas irmãs estão dando esse suporte também. Mês de setembro é o mês de missões nacionais, e isso no meio dos batistas brasileiros, da nossa Convenção Batista Brasileira. Os irmãos têm até o dia 18 de outubro, terceiro domingo de outubro, para a entrega das suas ofertas para missões. O alvo é pessoal, e a nossa igreja nunca ficou sem entregar a sua oferta para missões nacionais durante toda a sua história. E também aqueles irmãos que mensalmente entregam a sua contribuição
para a construção da cobertura metálica. Os nomes dos irmãos que estão contribuindo está saindo pelo aplicativo da igreja, o WhatsApp, para os irmãos conferirem, e também no mesmo aplicativo PicPay pode-se fazer este depósito ou esta transferência. Tem a conta corrente da igreja também. Se alguém não tem ainda o número da conta corrente da igreja, é só fazer contato conosco, deixar a solicitação aí por escrito, porque esses aplicativos podem servir para contribuição de missões nacionais ou a oferta para a cobertura metálica aqui do nosso templo e outras contribuições, dízimos, ofertas diversas. Então, quem não tem o número da conta corrente da igreja, nós não vamos publicar. Na página da igreja tem ali o código do PicPay, mas se alguém quiser saber o número da conta corrente da igreja para transferência ou depósito diretamente no caixa, é só nos solicitar. E quero também aqui deixar para que os irmãos possam divulgar esta informação. No primeiro domingo de outubro, dia 4, nós vamos ter o culto administrativo da igreja para a prestação de contas, resumidamente, do primeiro semestre. Nós vamos ter o nosso culto administrativo aqui no primeiro domingo, dia 4 de outubro, 9 horas da manhã. 9 horas. Então, os irmãos que vêm para o culto da rua, por favor, chegarem mais cedo um pouquinho, para o nosso momento aqui administrativo, para 2 assuntos apenas. Resumidamente, o balanço do semestre e a comissão de indicação, indicando a diretoria, que praticamente vai ser a mesma, porque este ano nenhuma diretoria pôde atuar normalmente. Então, isso para ficar registrado em ata, para levar para o cartório. E à noite, no dia 4, nós vamos ter a nossa celebração da ceia. A ceia será aqui presencial, mas também será online. A igreja está providenciando o kit ceia, com aquele cálice descartável, que vem com adesivozinho tapando a boca do cálice, já vem com o suco de uva da fábrica, vem dentro de um plástico também o pedacinho de pão. E aí então os irmãos que não estiverem aqui no dia 4 à noite, no domingo pela manhã pode pedir alguém para vir aqui buscar os elementos da ceia. E aí então, assim, no momento online, pode participar conosco em tempo real, mas também pode ser que a pessoa não tenha condições de participar em tempo real. Então, pelo aplicativo, pelo replay do culto, pode ter o seu momento apropriado e sendo ministrado pelo replay do culto da celebração da ceia e ter a sua ceia. Se por acaso alguém não puder vir aqui buscar os elementos, o kit da ceia, pode providenciar esses elementos também aí aonde mora, o suco de uva, o pedacinho de pão, e participar conosco mesmo à distância. Pode ser que alguém seja membro de uma outra igreja, atuante, integrado à igreja, em comunhão com a igreja, não importa a distância, se quiser participar, nós não temos como impedir. O importante é que participe da ceia do Senhor em conformidade com a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque quem participa da ceia do Senhor de forma indigna, participa para a sua própria condenação. Então, os irmãos divulgando essas informações, por favor, e no dia, então, 4, domingo, primeiro domingo de outubro, à noite, nós teremos a celebração da ceia presencial e online. Ministério de Louvor, então, hino de número 160. Eu vou ajudar daqui do auditório. Vamos lá. Todos juntos, bem animados. Deus promete Grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração
coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Cremos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará mais uma vez. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Glória a Deus. Até escutei o pessoal de casa cantando. Vocês ouviram também? Maravilha, né? Muito obrigado aí o Ministério de Louvor. Permanecendo na fé vitoriosa. É a ênfase do nosso culto nesta noite. E a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha só que versículo tremendo no que diz respeito à fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E o verbo vencer aqui está, vamos dizer assim, de forma infinitiva. Porque todo que é nascido de Deus não vencerá o mundo. Todo que é nascido de Deus não venceu o mundo. Preste atenção nisto, meu irmão. Veja a diferença que faz quando a gente bota sentido numa palavra, no tempo do verbo. O verbo vencer. O verbo vencer aqui, ele não está no passado. E também o verbo vencer aqui não está fazendo uma referência ao futuro. Você já é um vencedor, meu irmão. Você já é uma vencedora, minha irmã, pela fé. Porque aqui é uma afirmação da palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus não vencerá o mundo. Porque todo que é nascido de Deus não venceu o mundo, mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo o tempo todo. Até mesmo quando não parece. Até mesmo quando não há a impressão. E eu costumo dizer, é só aparência. Fique despreocupado, meu irmão. É só impressão. Não fique preocupado com isso, meu irmão. O ser humano é como um termômetro, né? Nós somos seres emotivos. Uma hora nós ficamos tristes, uma hora a gente fica alegre, uma hora a gente está entusiasmado, uma hora a gente está lá para baixo.
a gente perde a empolgação, a gente fica triste, e aí o coração se esfria, e aí então a gente também fica frio, e aí parece que essas realidades da palavra de Deus estão distantes de nós. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: você é emotivo, somos seres emotivos, temos emoção, é inegável que nós temos emoção. Agora eu pergunto a você: nós pedimos para sermos seres emotivos? Não pedimos. Quem nos fez desta maneira? Deus. E isso tem o seu lugar, tem a sua importância, com certeza. Mas agora, apesar de sermos seres emotivos, porque assim Deus nos fez, nós não devemos basear a nossa fé nas emoções. Nós não podemos basear a nossa fé nas circunstâncias. A nossa fé tem que ser baseada na promessa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inabalável. A palavra de Deus não pode ser quebrada. A palavra de Deus é a verdade. Então fica em nós uma impressão, mas nós devemos sempre lembrar, fica em nós a impressão de que nós estamos perdendo, fica em nós um sentimento de tristeza, de derrota, mas tenha certeza nessa hora, não, isso é em mim, mas acontece que eu tenho que ter a minha fé baseada na promessa da palavra de Deus. Se Deus promete na sua palavra que todo que é nascido dele vence o mundo, isso que está acontecendo eu posso não entender. Se for da permissão de Deus, eu virei a entender mais à frente. Se for da vontade dele, ele vai me esclarecer isso mais adiante. Mas o amanhã, o adiante, não nos pertencem. Segundo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, o amanhã pertence a Deus. Se Deus assim permitir, será feito. Agora o mais importante é este momento, é o agora. A nossa certeza de que nós somos vencedores. E o apóstolo Paulo, então, ele vai mais adiante, que nós somos mais do que vencedores. Então todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Agora, como permanecermos com a fé vitoriosa no mundo em que vivemos? Como permanecer na fé vitoriosa em tempos de crises? Como permanecer na fé vitoriosa no meio de tantas pessoas para baixo? No meio de tantas pessoas negativas? No meio de tantas pessoas com espírito de derrota, no meio de tantas pessoas pessimistas, que o tempo todo fala para a gente que não vai dar certo, que o tempo todo fica dizendo que é para a gente se preparar para o pior. Até onde isso procede? Como permanecermos firmes na fé, no meio de pessoas desanimadas? Como em meio a pessoas desiludidas com o sistema de saúde, com a agitação política e economicamente empobrecidas? Como permanecermos com a fé vitoriosa, sem ignorarmos a realidade, vivermos pela fé, mas com os pés no chão? Resumidamente, nós vamos encontrar condições aqui em 1 João capítulo 5, versículo 4, para permanecermos firmes na fé vitoriosa. Eu vou repetir o versículo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a primeira coisa que nós precisamos permanecer em Cristo. Meu irmão, permaneça em Cristo. Não arrede o pé de estar perto de Cristo. Minha irmã, permaneça em Cristo. Mesmo que as instruções de Cristo, mesmo que as atitudes de Cristo, as expectativas de Cristo parecem estar indo, como de fato estão indo, na contramão da proposta do mundo, na contramão da facilidade do mundo.
na contramão daquilo que o mundo está nos oferecendo como atalho para a gente chegar mais rápido, para que as nossas expectativas sejam alcançadas e atingidas. Quem é que gosta? Quem é que não gosta de atalho? Quem é que não gosta de uma proposta passar por cima de todos os degraus de uma vez só? Quem é que não gosta de uma facilidade para passar por cima de todas as pilhas? Quem é que não gosta de uma facilidade para furar a fila e chegar logo lá no começo, sendo um dos primeiros? Quem é que não gosta de ser chamado num particular? Olha, sai da fila, deixa esse povo todo aí, tem mais de 100 pessoas na sua frente, vem cá comigo na sala particular, leva esse papelzinho, entrega fulano, entra lá. Quem é que não gosta? Com certeza o ser humano gosta de facilidade. Mas nós devemos permanecer em Cristo, porque a fé vitoriosa é permanecer em Cristo, não arredar o pé de Cristo. Cristo está como última pessoa na fila. Permaneça com Cristo. Permaneça com Cristo. O mundo está oferecendo facilidade para chegarmos aos nossos sonhos, às nossas expectativas, às propostas da família, aos projetos de vida pessoal. Permaneça com Cristo. Permaneça com Cristo, porque a fé vitoriosa é não arredar o pé, de permanecer em Cristo, é estar na sombra de Cristo, é estar atracado com Jesus Cristo, é ter o perfume de tanto estar perto de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos ter o perfume de Cristo. E como é que alguém pode ter o perfume do outro se não vive atracado com esse outro? Se não permanece com esse outro, se não segue os passos desse outro, se não anda de mãos dadas com esse outro, se não fica debaixo da sombra desse outro. Essa é a única maneira de nós adquirirmos o perfume de Cristo. E o mundo está podre, podre do pecado, podre de morte, podre de imoralidade, podre. O mundo está com o podre do inferno, com o podre do diabo, com o podre dos demônios. O mundo está precisando do perfume de Cristo. Mas como é que o mundo vai conhecer o perfume de Cristo se nós não permanecemos em Cristo? Em nenhuma hipótese podemos deixar de permanecer centrados em Cristo. Os interesses de Cristo devem ser os nossos interesses. O pensamento de Cristo deve ser o nosso pensamento. As propostas de Cristo devem ser as nossas propostas. As atitudes de Cristo devem ser as nossas atitudes. Mesmo em tempos alarmantes de crise, sejam elas individuais ou coletivas, ou até mesmo mundiais, conforme esta pandemia e as suas consequências, que nós não sabemos ainda se já as conhecemos todas. A fé vitoriosa precisa permanecer inabalável, porque, como nos diz a palavra em 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tomemos cuidado, porque fé vitoriosa não se adquire indo atrás de profecias, indo atrás de revelações, indo atrás de visões, indo atrás de sonhos e visões dos profetas de palco, dos profetas de plantão, que estão passando dificuldade agora com os seus templos, ou os seus santuários vazios por conta da pandemia. Muitos que prometeram curar todo mundo de tudo, agora estão fechados por causa de uma enfermidade. Muitos que prometeram curar todo mundo de tudo, ficaram internados, contaminados pelo vírus. Eu tenho falado aqui na igreja que esse vírus também veio, e permitido por Deus, para resetar a igreja. Tomemos cuidado, porque não é dessa maneira que se adquire a fé vitoriosa. O povo de Israel, no tempo do Velho Testamento, andava atrás de revelações, andava atrás de visões, andava atrás dos profetas de palco, andava atrás dos profetas do estrelismo, do impressionismo, ilusionismo, aproveitadores, exploradores, sabotadores da fé. Sabotadores da fé. E é muito fácil
ser iludido se não estiver firme em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não corra atrás de pastores, não corra atrás de missionários, não corra atrás de curandeiros. Siga os passos de Cristo. Tomemos cuidado também com personalidades e astros da TV cristã e artístico gospel. Há muitos artistas gospel. A estrela dos púlpitos, dos palcos, não é mais Jesus Cristo. Tomemos cuidado com as galopantes modinhas, as ondas populares que estão varrendo as igrejas doutrinariamente, deixando essas igrejas enfermas. Precisamos permanecer centrados na pessoa de Cristo, porque assim nos diz a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Então permaneçamos firmes em Cristo, porque esta é a primeira lição que nós aqui tiramos para desfrutarmos de uma fé vitoriosa. Só há uma maneira de se permanecer em Cristo para uma fé vitoriosa. E qual é a maneira para permanecer em Cristo numa fé vitoriosa? Como é que nós podemos? Você pode estar perguntando isto. Pastor, o senhor acabou de afirmar aí com tanta ênfase, com tanta vibração, com tanta energia, de que para permanecermos na fé vitoriosa, nós devemos permanecer em Cristo. Mas como eu posso permanecer em Cristo? Nós só permanecemos em Cristo é quando permanecemos na sua palavra. Na sua palavra. Como que está a sua intimidade com a palavra de Deus? Será que está, como diz o salmista, na tua lei medito de dia e de noite? Será que está como o salmista que diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti? Esta é a única maneira para permanecermos em Cristo, para termos uma fé vitoriosa, é permanecermos na sua palavra. Em João capítulo 15, versículos 3 e 7, o próprio Jesus assim nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu acho que aqui ainda está um grande desafio para mim, a começar para a minha vida. Mas é um desafio que eu vejo ainda para a igreja, principalmente nos tempos de hoje. Porque quando eu leio lá Atos dos Apóstolos, que na verdade eram atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, nós vemos o quanto que aquela igreja era capaz de, no nome de Jesus, fazer. Nós vemos que o quanto acontecia por aquela igreja estar vivendo a palavra de Deus. Aquela igreja orava e os alicerces do prédio se moviam. Aquela igreja orava e Pedro, lá dentro do presídio, o anjo foi lá e libertou Pedro. Aquela igreja orava e coisas aconteciam ali mesmo, aonde aquela igreja se encontrava, ou distante, quando ela orava por outro lugar. Aquela igreja conheceu mais do que nunca a realidade desta promessa de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, mas tudo, e não alguma coisa. Pedireis tudo, e Jesus não definiu o tempo. Jesus não disse, pedireis tudo, mas por enquanto agora, enquanto é a igreja primitiva. Pedireis tudo, mas durante algum tempo, depois com a nova geração de cristãos, depois quando esse evangelho chegar aos gentios, atravessar o mar Mediterrâneo, chegar na Europa, e de tabela chegar na Ásia, e de tabela chegar na América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, percorrer toda a África, aí sim, aí já não precisa pedir tudo. Com certeza essa palavra de Jesus é uma palavra que a igreja de hoje
na sua maioria, não conhece essa realidade, porque a gente para pensar, mas pedir tudo o que eu quiser e me será feito. Meu irmão, nós precisamos conhecer essa realidade. Alguma coisa não está batendo certo na nossa vida cristã, uma coisa não está batendo com a outra. Lembrando agora de 1 João capítulo 5, João assim nos fala, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, estejamos certos de que seremos atendidos nas petições que temos feito. Tiago, ele vai falar que nós, às vezes, não adquirimos o que nós pedimos a Deus, porque nós pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso egoísmo, para atender o nosso ego, a nossa vontade. Creio que nós estamos precisando fazer uma relação de versículos, de passagens bíblicas, para que, como a igreja primitiva, possamos ter uma fé vitoriosa, uma fé que nos dá essa condição, que Jesus assim nos promete: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus é e sempre será a fonte e o tônico mantenedor da fé vitoriosa. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos afirma que a fé é pelo ouvir, e ouvir o que, igreja? E ouvir o que mais alto, por favor? E ouvir pela palavra de Deus. Então aqui a relação da fé está com a palavra. A fé é pelo conhecimento da palavra. A fé é permanecer na palavra. A fé é se aprofundar na palavra. A fé é colocar em prática a palavra que já conhece. A fé é viver a palavra. A fé é meditar na palavra de dia e de noite. A fé é guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A fé vitoriosa só é possível permanecendo na palavra. Segundo o salmista, conforme já citei, Salmo 1, versículos 2 e 3, o que permanece na palavra é aquele que na lei do Senhor medita de dia e de noite, e ainda diz que ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Em prol da fé vitoriosa, em tempos de crise, conforme o mundo está passando, conforme nós, desta geração, nele nos encontramos, permaneçamos firmes na palavra de Deus. É lamentável, de vez em quando eu digo isto, crescemos tanto em conhecimento, mas o mundo empobreceu em sabedoria. A Bíblia fala tanto sobre o conhecimento, e o conhecimento vem de Deus. O nosso Deus é o Deus da ciência. Mas o princípio da sabedoria está em temer a Deus. E crescemos tanto em tecnologia, crescemos tanto em conhecimento. A maioria dos jovens das nossas igrejas hoje, a maioria tem uma faculdade, outros têm pós-graduação. Hoje nós temos tanta tecnologia à disposição. Hoje nós temos tantos aplicativos das mais versões de Bíblia que se possa imaginar, mas tem muita gente encontrando dificuldade para poder responder que já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Tem muita gente que ainda tem dificuldade, que se tiver que pegar a Bíblia física, analogicamente falando, e se citar aqui da frente, abre a Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal, passa o culto todo folheando a Bíblia para achar o capítulo bíblico. Claro que nós temos a tecnologia para nos ajudar, sim, nos ajuda, mas isso não significa que nós temos intimidade com a palavra. Nós temos intimidade com a tecnologia. Dominamos a tecnologia, ou, quem sabe, a tecnologia que nos domina. Mas agora, não temos, a palavra de Deus não tem domínio sobre a nossa vida. Isso que é o mais triste. Então, em prol da fé vitoriosa, em tempos de crise,
permaneçamos firmes na palavra de Deus, porque quando permanecemos firmes na palavra de Deus, nós somos como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. As crises e os seus causadores chegam e passam. As pessoas importantes e poderosas do mundo vêm e passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, como disse Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 35. As minhas palavras não hão de passar. Eu pergunto a você, você prefere estar com quem? Com quem está só de passagem? Ou prefere estar com aquele que nunca será afetado pelo tempo? Você, se fosse comprar um aparelho eletrodoméstico, imagina você comprar um carro, compra um carro 0 km, então hoje você tem aí a garantia de 3 anos de uso, outros 5 anos de uso, outros tantos quilômetros rodados. Mas você imagina você chegar numa concessionária, comprar o carro e perguntar assim, um carro 0 km, quanto tempo eu tenho de garantia? Olha, essa garantia é permanente. Imagina você chegar numa loja que vende automóveis usados. Aí a pessoa vende o automóvel para você de tantos anos. E aí então a pessoa diz, olha, toma, leva o certificado de garantia. Mas como? O carro já tem tantos anos rodados. E aí eu tenho o certificado de garantia, porque a garantia deste carro independe do tempo. Passa tudo neste mundo, mas a garantia deste carro permanece, não há de passar. Tem muita gente buscando certificado de garantia com o prefeito, certificado de garantia com o governador, certificado de garantia com o presidente da república, com o ministro, com o deputado. Tem muita gente buscando garantia com as propostas do mundo, mas garantias que não garantem na verdade nada, que iludem. Mas a garantia da palavra de Deus, ela não é afetada pelo tempo, ela não envelhece nunca, ela está sempre atualizada, ela sempre nos renova, ela sempre nos manterá na proteção. A política do pânico politizou a pandemia, politizou o vírus, politizou o tratamento, politizou o sustento econômico da população, massificaram impiedosamente a população ao espírito do desespero por razões políticas. As estatísticas têm mostrado para nós que o desespero, o medo, pessoas frequentando agora psicólogos, tomando remédio psiquiátricos, o número de pessoas doentes por problemas emocionais, por conta da massificação do pânico, está deixando pessoas mais doentes do que com o próprio vírus. Só não vê quem não quer, quem está dentro da sua bolha alienadora. Só que quem morreu contaminado por esse vírus entrou na estatística, mas as consequências dele, eu duvido que entra lá como ter morrido por conta do vírus. Pode não ter sido contaminado, mas se suicidou por causa do vírus. Pode não ter sido contaminado, mas se envenenou por causa do vírus. Pode não ter sido contaminado, mas entrou em desespero, bateu na esposa, bateu nos filhos, brigou com o vizinho, brigou no trânsito, mas não vai constar na estatística que foi por causa do vírus. Porque por detrás de toda aquela massificação há também a manipulação da massa. Isso é histórico, isto é desde os tempos antigos. O propósito da construção da Torre de Babel tinha isso como finalidade. E Deus foi lá e destruiu o plano dos poderosos naquela época e derrubou a Torre de Babel. A população, então, assim vive ou viveu o desespero por razões políticas. Mas todos eles juntos não são páreos para os que têm fé vitoriosa.
Todos eles juntos não são páreos para os que permanecem firmes na palavra de Deus. Jesus Cristo, em uma de suas parábolas, nos esclarece sobre a importância de permanecermos firmes na sua palavra. Em Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 49, ele vai nos dar esta lição. Ele diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, aliás, sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meu irmão, quer ter uma fé vitoriosa? A primeira lição é permanecer em Cristo. Mas ninguém consegue permanecer em Cristo se não permanecer na sua palavra. E aqui ele diz para nós que aquele que permanece na sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, aquele que tem no seu coração a sua palavra, pode vir o vendaval que for. O vendaval da enfermidade, o vendaval da pandemia, o vendaval da crise financeira, o vendaval da guerra, porque tanto uma casa como a outra receberam vendavais. A casa que estava na rocha, ela recebeu um vendaval. A casa que estava sobre a areia recebeu também um vendaval. De repentemente estavam até num lugar plano. A areia por cima, mas por baixo, um lado tinha rocha. Olhando as duas casas assim, da superfície para cima, não havia diferença nenhuma. Duas casas boas. Só que uma tinha um alicerce bem profundo, até chegar na rocha. E a outra tinha um alicerce na superfície, na areia solta. Olhando assim, duas casas normais. Olhando assim, de repentemente, o valor de mercado, tanto para uma como para outra, era o mesmo. Mas a diferença era da superfície para baixo. E só podia ser percebido a diferença depois que aquele vendaval veio. O vendaval veio e passou carregando areia, e levou junto a casa que estava construída só na superfície. E a outra, de repente, até levou a areia, mas ela permaneceu com os alicerces, agora expostos. Todo mundo pôde ver que o alicerce daquela casa era diferente, porque foi profundo até chegar na rocha. Neste mundo, tanto faz a casa da areia como a casa da rocha, recebe vendavais. Aqueles que são a casa na rocha são os que permanecem na palavra de Jesus. Mas aqueles que não dão importância à palavra de Jesus são aqueles que têm a sua vida construída na areia. Tanto um como o outro recebe vendaval, mas quem permanece na palavra de Jesus permanece firme. Assim é a promessa de Jesus. Eu não acredito que Jesus contaria esta parábola se isso não representasse a realidade espiritual de quem permanece na sua palavra. Eu não acredito que Jesus faria isto. Então, para concluir esta palavra sobre a fé vitoriosa, com a fé vitoriosa, permanecendo em Cristo e na sua palavra, permaneçamos, amém, igreja? Temos a total segurança para afirmar que maior é o que está em nós. Não é qualquer um que pode dizer isto, que maior é o que está em nós. Com a fé vitoriosa, você pode dizer isto. Se você permanecer em Cristo e na sua palavra, você pode dizer isso, maior é o que está em nós. Em qualquer tempestade, em qualquer tristeza da vida, com a fé vitoriosa, cada um pode repetir o que está na palavra de Deus. Maior é aquele que está em mim
do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículos 3 e 4, é assim que nos diz a palavra: este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Mas, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido. Oh, glórias! Nós não o vencemos e nem o venceremos. Temos vencido constantemente, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que cada um de nós possa dormir tranquilo nesta noite, permanecendo em Jesus Cristo e na sua palavra, e com a fé vitoriosa dizendo cada um para si: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vamos dizer juntos dessa maneira? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ministério de Louvor aqui à frente, e eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo agora, que só tem uma maneira de nascer da parte de Deus. Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Portanto, é necessário nascer da água e do Espírito. E como a pessoa pode nascer espiritualmente? Nascer da parte de Deus, reconhecendo que é pecador em primeiro lugar, reconhecendo que com esse pecado está distante dele, distante de Deus, e reconhecer que Jesus é a solução de Deus para o homem pecador, pois Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por intermédio de Jesus, você pode nascer de novo, nascer espiritualmente, nascer da parte de Deus, e assim como diz a palavra em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e que você então, através de Jesus agora, recebendo como seu Salvador e Senhor, possa ser atuantemente um vitorioso na fé vitoriosa. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para estar cantando Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o
longe de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos orar juntos e quero pedir ao nosso irmão Anderson para que esteja aqui ao microfone nos dirigindo a Deus em oração. Os irmãos que estão aqui presentes, que queiram participar deste momento de oração também, trazendo as suas gratidões, trazendo os seus pedidos, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa. A irmã Josi está pedindo pelo seu esposo e irmão Marcelino, que não está bem de saúde. Oremos pelo irmão Marcelino, assim também como outras pessoas que estão agora participando conosco do culto à distância. Podem deixar também os seus pedidos aí por escrito, porque anotaremos esses pedidos, os levaremos para casa, estaremos orando e compartilhando com a igreja durante a semana. Então oremos neste momento com o nosso irmão Anderson. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja seu santo nome. Exaltado e glorificado seja o Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Pai Santo, por essa oportunidade de estar na Tua casa, glorificando, exaltando o Teu santo nome, ouvindo a Tua palavra nos nossos corações, que possamos levar para casa, refletir durante toda a semana, e que o Senhor, Pai, esteja sempre conosco. Pai, toma todos os pedidos que estão sendo mencionados agora nas memórias aqui dos nossos irmãos, que o Senhor possa atender de acordo com a sua vontade. Nosso irmão Marcelino, Pai, visita ele nesta hora, que o Senhor possa estar providenciando a cura, se assim for sua vontade, Deus Santo. Cuide da sua família, cuide de todos que estão aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque sem Ti não somos nada. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dê uma semana abençoada. Obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço no nome maravilhoso e precioso de Jesus. Amém. O nosso culto é ao vivo. E aí agora, se a gente pisar na bola, não tem nem como corrigir. Quando era gravação, né? Então a gente cortava, editava. Os irmãos sentem, mas o Anselmo chegou aqui para mim e disse assim: pastor, eu entendi ele falar isso, temos que cantar de novo. E por que não cantar de novo? Rompendo em fé. O Ministério do Louvor, eu vi ali que estava bem concentrado na mensagem, na palavra. Isso confortou-me e alegrou o coração, me deu forças. E aí a gente vai cantar de novo, Anselmo. Cantar de novo, nosso diretor de música aí. Vamos cantar de novo. E os irmãos que estão em casa também, cantem conosco, rompendo em fé. Todos juntos, cantando, rompendo em fé. Irmã Alessandra, vem para cá para frente também, ajudando. E assim os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, podem vir para cá, trazer os seus dízimos, as suas ofertas, antes da oração final. Em casa, cante este hino também com a gente. Cada Vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
nas montanhas e vales, desertos e mares, que através de mim levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que a nossa fé em nosso Deus. Nunca hão de nos impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, meu irmão. Rompendo em fé, minha irmã. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. rompendo em fé, Rompendo em fé. rompendo em fé. A fé vitoriosa, permanecendo em Cristo, permanecendo na sua palavra. Permanecendo na fé vitoriosa. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cante, meu irmão. Cante em casa, rompendo em fé. Cante em casa conosco. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos aplaudir? Toda honra e toda glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso capitão, o nosso general, que não perdeu e nunca perderá uma batalha. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje, por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.